Olá, viva, boa tarde, boa noite, boa lua cheia de Áries. Estamos sobre estas auspiciosas energias. Vamos aproveitar o nosso estudo para acumularmos no nosso cálice grupal as energias da constelação de Carneiro, de Áries, para depois as irradiarmos para toda a humanidade. Vamos então dar início com a grande invocação. Peço, por favor, à Angélica para. Na verdade, vamos começar pelo mantra de proteção. Boa Como noite. alma, Boa noite. Mantra. como alma. Angélica, estamos Então, desafinadas. Eu pronuncio o mantra de proteção e depois tu ok. segues com grande invocação, desculpa. Ainda estamos a dormir, ok. Então vamos fechar os nossos olhos. Não, já estão bem despertas, tá? E vamos pronunciar o mantra de proteção. Como alma, trabalhamos na luz e a escuridão não pode afetar-nos. Permanecemos na luz, trabalhamos e daí não nos movemos. Inspiramos e pronunciamos 3 vezes o mantra sagrado. Om. 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 A grande invocação. Desde o ponto de luz na mente de Deus, que aflua a luz às mentes dos homens, que a luz desça à terra. Desde o ponto de amor no coração de Deus, que aflua amor aos corações dos homens, e o Cristo retorna à terra. Desde o centro, onde a vontade de Deus é conhecida, e o propósito guie as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Desde o centro a que chamamos raça dos homens, que se cumpra o plano de amor e luz, e que se cele a porta onde mora o mal, e a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano na Terra. Inspiramos. Om. Om.
Om. Vamos continuar com a constituição do homem. Aurora, eu pedia-te para, como tu tiveste a semana passada a explicar este gráfico, não sei se poderás fazer uma pequena síntese para avançarmos para o próximo slide. Pode ser? Claro, com toda alegria. Obrigada. É, é quem que está passando a imagem? Anabela, é Eu para mesma. ampliar. Sim. Para ampliar, porque aí para o pessoal enxergar melhor, né? Uhum. Então, é o seguinte, nós vamos apresentando aqui a Constituição do Homem, né? E sempre lembrando daquela lei setenária que rege o macro e o microcosmo. Cada plano tem 7 subplanos. Então, aqui já começando de, de baixo para cima, a formação aqui da personalidade, a constituição da personalidade, que é formado pelo plano mental, o plano emocional ou astral e o plano físico, né? Sendo que cada um desses planos é, como eu falei anteriormente, subdividido. Então, tem o denso, plano denso, né, que é aquele plano que nós estamos vivenciando, estamos encarnados, o plano líquido, subplano gasoso e os 4 éteres, que constituem os 4 pontos mais elevados do quarto plano. Ok? Esse então é o plano físico. Esse aqui nós já conhecemos parcialmente e já temos o contato é, para que a gente possa entender um pouquinho mais. A nossa mente está mais aberta, né? Porque que esses átomos, eles são constituídos de substâncias que a gente pode identificar no plano físico. Depois nós temos o segundo subplano, plano cósmico físico, né? Que é o plano emocional. O plano emocional, da mesma forma que o plano físico tem 7 subplanos. Ok? E aqui então, à medida que nós vamos conseguindo trabalhar, por exemplo, no plano físico, aí nós vamos ter constituído o chamado átomo físico permanente. Esse átomo físico permanente é aquele átomo que mantém, ou seja, agrega tudo que nós vivenciamos no plano físico, certo? A mesma forma, o plano emocional. Então, nós temos o átomo astral permanente, que são todas aquelas sensações, todas aquelas percepções que nós passamos por todo o período de nossas vidas. Então, átomo permanente astral. Aí nós vamos então para o terceiro plano, que é o plano mental. Ok? No plano mental, os 7 subplanos, sendo que no terceiro subplano está localizado o corpo causal, também chamado corpo egóico, né, que é constituído por esse triângulo que nós chamamos de corpo causal e algumas pessoas chamam de anjo solar, mas na realidade é a constituição da nossa alma, tá? O plano mental superior, que é o plano abstrato, né, que é a parte que está quase em conexão com o plano búdico, ou seja, está no último subplano do plano mental. Qual que é a função primordial nossa como raça ariana? É fazer a integração desses 3 elementos que constituem o nosso corpo mental, que é o corpo mental concreto, que está chamado unidade mental, está aqui nos 4 subplanos, unificar com o lótus egóico, o corpo causal,
e com a mente abstrata. Aí então a gente tem a formação do o átomo manásico permanente, ok? Sendo que no lótus egóico nós temos a localização do átomo físico permanente, do átomo astral permanente e a unificação com o átomo manásico, que vai estar aqui, como nós mostramos, no último subplano do plano mental. E ele vai fazer o quê? Vai fazer a ligação entre o plano mental com o átomo permanente búdico, que já no sexto plano, né, no quarto plano, e esse quarto plano vai se unificar com o átomo permanente búdico. E aqui nós temos a formação da tríade espiritual. Então, esses três átomos, esses três corpos da tríade espiritual, eles vão ser o quê? Eles vão funcionar como veículo para que a mônada funcione. Assim como a alma é desculpa, assim como a personalidade, a manifestação do corpo da alma, a tríade superior, a tríade espiritual é a manifestação do corpo monádico, ok? E a partir daí, então, nós vamos passar para o primeiro subplano, que é o plano átmico. E esse plano, que é o plano que a gente chama plano logóico, também subdividido, e que a gente não tem assim tanto conhecimento para trabalhar nesse plano. Então, isso é assim, uma forma de fazer uma síntese para que a gente possa entender. Então, sempre lembrar do plano divino, do plano do Logos, nós descemos para mônada, mônada para tríade, tríade para personalidade. Ou Tem alguma Aurora, dúvida? Oi. nós sempre lemos nos livros do mestre tibetano que os mestres encontram-se no plano mental. Quando se refere a isso, estamos a falar, óbvio, no mental superior, não é? Para Abstrato, cima. exato. Isso, Ok. perfeito. Algum outro esclarecimento? Isso, assim, evidentemente que à primeira vista é bem complicado, mas a gente vai vendo esse gráfico, a orientação é que sempre que puder, vocês façam uma leitura dele, e aí a gente vai começa a sentir. É como se realmente estivesse sentindo, por exemplo, o físico, nós estamos pegando nele. Aí quando nós vamos para o emocional, aí a gente já vai ter o quê? Os sentimentos, nós vamos sentir, principalmente com o coração, né? Depois para o plano mental, aí a gente lembra que nós temos os nossos pensamentos. Aí quando nós temos esses pensamentos mais elevados, nós estamos então no plano da alma, né? E assim gradativamente até a gente acessar a monda, que é o que a gente tem conseguido, né? Na realidade, assim, é como se tivesse conseguindo estar em contato com a nossa própria mônada. Isso a gente faz inicialmente para cada um de nós. E aí depois, né, nós vamos então fazer essa perspectiva como a alma grupal. Por isso que hoje em dia nós estamos buscando trabalhar com a alma grupal, ou seja, trabalhar com a alma ou com o anjo solar que protege o grupo. Pois não, Sônia, Sueli. Boa tarde, Sueli. Oi, Aurora. Aurora e todas, boa noite, né? Oi. Diminuindo minha ignorância aqui, a gente pode dizer que o átomo permanente é aquele que carrega toda a nossa história? Isso, carrega tudo que nós vivenciamos. É o reservatório. Aí o que vai acontecer? Vão entrar nos registros acásticos, né? Que Tá. mantém a história da humanidade. É isso mesmo. Isso que vale para nós como indivíduo, quanto às nações, quanto a todos os Assim como é em coletivos e cima, é nossos embaixo. grupos, né? É, Isso, exatamente, Sueli. Tá? obrigada. Imagina. Ora, e grupo, e outra coisa, nós sempre falamos no corpo físico etérico.
Ah, Uhum. Que é o sempre pessoal. que, Desculpa. sim, diz. Não, é que o pessoal fala o duplo etérico, né? Então é a constituição. O físico, ele já unificou o etérico com o corpo denso, né? Então, antes a gente tinha uma diversidade. Então, agora a gente já tem a união do etérico com o físico. Mas sabendo que se o nosso corpo ao campo etérico estiver desvitalizado, vai se notar logo no físico, não é? Sim, porque quem que mantém a energia do corpo físico é o corpo etérico. Ele que recebe as energias através dos seus centros energéticos, né? A gente viu aqui em cima ó, os quatro éteres, os quatro subplanos superiores do plano físico já é o corpo etérico. E já houve essa unificação. Que antes a gente falava que era físico, etérico, emocional e mental. Agora a gente já fala físico, emocional e mental. Não sei se vocês lembram desse detalhe, Sim, obrigada. ok? Uhum. Mas assim, vão lendo, vão estudando, vão tentando fazer essa interrelação, essa descida, né? É, eu adquiri com o tempo o hábito de fazer em minha consciência, né, durante o processo meditativo, já iniciar, quando eu começo a fazer o alinhamento dos corpos, né, aí então já vou no corpo físico, corpo emocional, tá, até chegar à mônada. E aí depois eu vejo a luz descendo, né, do que através do símbolo da nova era e perpassando todos esses planos que eu acendi na hora da meditação. Então, Uma forma sempre boa para começas do mais denso para o mais isso. elevado. Porque para a gente conseguir alinhar, nós temos que ter os corpos físicos, emocionais e mentais já relaxados, alinhados, serenos. Ah, por isso é que fazemos o alinhamento na meditação, Isso, ok? Para irmos subindo de grau a degrau. isso. E um pouquinho mais avançado, a gente começa a trabalhar os circuitos, os três circuitos energéticos, que são os toroides. E aí depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre eles, né? É. Este gráfico dá-me ideia que é para anos e anos e anos. Sempre que olho para ele, há uma coisa nova que compreendo ou então que me confundo. Mas é assim, temos Não, que ir desbravando o caminho. exatamente. Uhum. Alguém mais gostaria de perguntar, acrescentar, falar alguma coisa? Mesmo que não É, saibam nada, é sempre bom é, começar por algum lugar. exatamente. E agora no grupo da Agni Yoga, né, da Casa dos Vatos, nós estamos trabalhando um aspecto bem interessante, que é os mestres, como é que é, Celi? O, os mestres manifestando. Então, talvez É, seja um a dos aspectos manifestação dos mestres dos na mestres Terra, né? na Terra. Então, deve ser interessante. Eu vou trabalhar com eles sobre isso e eu acho que vale a pena a gente pesquisar um pouquinho mais, né, sobre isso. Ok? E sempre que falamos, podes voltar para trás só para terminar, Anabela, por favor. Sabendo que falamos sempre em três, não é? A personalidade com os três corpos, depois, Uhum. ahm, mais para cima, também tem a tríade, A tríade três, espiritual, isso. a tríade espiritual, e A tríade monádica. a própria É tudo Budimanas, três, né? atividade, vontade É e isso. sabedoria. É sempre três. Ok. Isso. Certo, os três aspectos de Deus, os três primeiros Uhum. raios, né? Do um forma três, os três, os sete. Sempre manifestando-se, mas numa oitava acima. Sim, exatamente. Esse é muito exercício de mentalização mesmo, de sensações É, também, em que a gente vai adquirindo.
Utilizar a mente concreta primeiro para entender e depois passar para a Exato. mente abstrata. Para sentir, exatamente, é isso mesmo. E é Né? curioso, porque olhando aqui para o gráfico, nós sempre reparamos que há uns hiatos, que há aqui, é como se fossem espaços vazios. Termina-se a personalidade para ir para cima, é como se tivesse um espaço vazio. E depois da tríada para a mónada, outro espaço Uhum, vazio. Claro que nós já estudamos que daí a existência da construção do Antacarana, não é? Só para dar assim exatamente. um lamiré. Ou seja, é a Exato. construção do Antacarana que vai ligando aqui estes E, espaços que aparentemente parecem vazios. sim, então o que que a gente conhece sobre a Antacarana? O primeiro braço da Antacarana é fazer a ligação entre a personalidade e a alma, correto? Uma vez nós contactarmos com a nossa alma, então aí a gente vai. Então o que que sobrou? Sobrou o lótus egóico. Aí então nós vamos conectar o segundo braço do Antacarana, que esse lótus egóico já com as pétalas da personalidade, contactando com a mônada, com a tríade superior, que é o segundo braço do Antacarana. Gente, não preocupa não se vocês estão vendo isso pela primeira vez, tá? Não sei se. Acho que a maioria já viu sobre isso mesmo. Então é tranquilo. Daqui a pouco nós vamos assentar todas essas energias na nossa mente e coração e vai ficar mais fácil. A vantagem desse gráfico é que ele está ampliado e colorido. Vai ficar bem Pois mais é. É, visível, não bem é? mais inteligível. Exatamente. Aí a gente lembra as palavras de um instrutor, né? Torna-se muito mais inteligível. Eu não sei se esse gráfico se ele é da A1, porque a A1 ele tem vários gráficos, né? Que seja, que foram construídos por ela. Abaixa um pouquinho aí, Anabela, por favor, para ver se é dele mesmo, se é da A1 mesmo. Aliás, Aurora, eu sobe, não né? entendi. Se ele é da, eu não entendi o nome que você É, disse. Antigos Mistérios Universais, porque da A1 Ah, eles pegaram todos os gráficos, eles fizeram esses gráficos, entendeu? Mas aqui não está falando. Mas eu acredito que sim, que eu nunca vi outra instituição ter feito isso aqui, a não ser nos livros, né, do tibetano. Sim, mas nos livros Uhum. está a preto e branco. Eu já tirei este gráfico já há algum tempo, já não sei de onde, mas deve ser de algo assim, sim, Aurora. Sim, sim, é Já interessante, foi, muito bom. porque já o trabalhámos no outro livro e usei o mesmo gráfico, mas já não é. Ah, mas é assim, tranquilo. Bom, mas é uma questão da gente trazer isso para o nosso interno, né? Eu acho que eu vejo esse gráfico há E, mais de 10 anos e para mim é uma grande confusão. Agora eu estou conseguindo metabolizar um pouco. Tal e qual, tal e qual. muito bom. Ó, para vocês não ficarem muito tristes, tem 35 anos que eu conheço esse gráfico e estou saboreando até hoje, né? É que é uma construção interna, né? Uhum. Exatamente. Ou seja, quando sairmos deste plano físico, vamos deixar de ter este corpo físico, não é? Nos mundos subtis, quando passarmos para os mundos subtis, não é? Já não temos o Exatamente. físico e já andamos por aqui. É, A gente pode dizer que eles vão se integrando e a Uhum. gente vai se tornando um corpo de luz. É, exato. claro que isso não é nada de imediatismo, né? Imagino que deva ter centenas de anos aí dessa construção, que é o caso dos mestres, né? Eles Sim. estão com Sim, os com corpos certeza. integrados, expressando o corpo de luz. É. É isso, Nós Aurora? temos, Ou é isso mais? mesmo, nós temos que saber que
o ser humano, todos aqueles que ascenderam à maestria e todos aqueles que estão já passaram pelo corpo humano e todos os reinos subhumanos vão chegar a esse reino humano. Daí a importância da humanidade. Uhum. E eles utilizam um corpo que eu não consigo dizer o nome agora, quando precisam, por motivos de serviço maior, manifestar-se na Terra, não é? Marahupa, Marahupa, Sim, acho que é isso, é é, isso. é, Aí quando utilizam a forma, né, dá forma ao espírito e aí manifesta. Faz o trabalho e depois sobe segue a de novo. viagem. Tem o Uhum. domínio da energia, né? Manifesta a forma conforme a Sim, necessidade. exatamente. Alguns E dos que nome mestres, ou tem mesmo? seja, Eu nunca ouvi esse é nome. Marahupa, parece. Eu não tenho muita certeza não, mas Eu é sei que esse termina som. em UPA, mas não É sei. Rupa. É que significa conforme, sem forma. Rupa é forma, né? Aurora, a sua colocação Oi? agora me fez lembrar um trecho do filme Cancún, Hum, quando os hum. extraterrestres precisam voltar à Terra e vestem como se fosse uma roupa de escafandro para proteger o corpo vital. Ah, pois é isso mesmo, né? Né? Quem assistiu o Não tava filme, vendo. né, tem essa cena muito interessante lá que o Spielberg colocou. Né? E quando Como eles se Ah, chama o precisam mais de filme, contato com Sónia? Cocoon, é a história de Coco. uma comunidade de idosos que de repente descobre uma piscina numa casa abandonada, começam a tomar banho e começam a ficar rejuvenescer. Mas é que extraterrestres tinham voltado para buscar remanescentes de outras viagens que estavam no fundo do mar e precisariam retornar. Então eles colocaram na piscina até fazer o transporte. Só que ah, era tanta é. energia que quem entrar na piscina se rejuvenescia. Né? Oh, E meu de repente eles Deus, que foram maravilha. descobertos como extraterrestres, porque um deles foi, assim, acabou o trabalho de hoje, vamos voltar a quem somos. E tirou digamos assim, a roupa densa de proteção Aham. e os outros o viram com o corpo de luz. É muito É, interessante porque aí esse trecho do esse filme. corpo de proteção é a É, personalidade, né? Justamente. Por isso que eu me lembrei dessa cena do filme. Nayara, aí a Lúcia colocou aqui, Maya Irupa, Virupa. acho que é assim, sim. Beleza. É muito lindo, né, gente? A gente conhecer assim, essa Constituição, abrindo a oportunidade que a gente tem de crescer e conscientemente saber que nós vamos chegar a esses corpos luminosos, transcendentes. É, é interessante. E todo mundo almeja ser luz, né? É. Uhum. Porque nós Todo somos, mundo né? almeja. Na realidade, a gente não manifesta totalmente. Viemos recordar. Não, É, É, não, né, é o processo evolutivo, né? sim, sim. sim, Um ponto primeiro de luz dentro descemos, de uma luz maior. sim, sim, descemos no circuito evolutivo, não é? Para depois Subir. ascendermos. É, É. faz parte. O bom mesmo é que os mestres não desistem de nós. Eu às Ai, vezes graças a questiono Deus. isso, como é que é possível? É mesmo a santa paciência. E nós estamos sempre a queixar-nos tantos, tantos anos, tantos milhões de anos, e não desistem, porque eles próprios estão no seu crescimento também, porque isto é infinito, não é? Mas eles passaram por tudo isso que nós passamos, por isso a piedade, a misericórdia e a compaixão. Uhum. Misericórdia. Porque nós temos, nós sabemos como é que é ter misericórdia de um ser mais inferior, né? A gente vê que a humanidade agora está acordando para essa integração com o reino animal. Então, percebe-se como os animais agora estão sendo tratados de uma outra maneira, né? Então, isso faz parte. Agora, apesar de que nós temos aqui muitos humanos que maltratam os animais, né? E aí a gente percebe o nível de evolução que cada um se encontra, sem críticas, tá, gente? É só É, mas observação. também eu acho que a Aurora, né? Eu tô falando Aurora, mas eu tô falando com o grupo. É assim, Ah,
O movimento do veganismo, eu acho que também tem essa, né, conexão do respeito à vida e do entendimento maior da vida animal. Sim, sim, matar para comer, apesar que eles falam, ah, foi feito para ser comido. Não, é isso, não é por aí, né? E se foi, Tipo, eu penso comigo que se teve essa história em algum momento da humanidade, dessa necessidade de ser carnívoro. E a gente fala em evolução, por que que nós temos que estancar no passado? Essa é a minha conversa com quem me questiona sobre o vegetarianismo, né? Então, se a gente aceita uhum. tudo como plano evolutivo, tudo como queremos evoluir, temos um movimento, por que é que a nossa alimentação tem que continuar sendo densa? Isso aí a gente entra num campo assim que, inclusive até colegas nossos, que a gente julgava ser bem mais evoluídos, aí fala, não, mas se eu como a carne e se eu não faço mal para ninguém, significa que eu estou bem. Falei, há controvérsias, né? Não recriminando ninguém que faz uso da carne, né? Porque cada um está no seu momento. Agora, o que eu sei é que se você deseja um contato com os devas, você não pode ser um carnívoro. Porque a energia que você manifesta é uma energia inadequada para o reino dévico. Tem livros tem até no da Alice Bailey, mas eu não tenho muita recordação de qual deles. E na própria Agni Yoga fala sobre isso, né? Sobre essa questão de acessar outros reinos. A gente não consegue com uma matéria densa, que até esse gráfico que está aqui na tela, a gente não consegue ascender a planos mais sutis se a gente tiver numa matéria muito densa, né? Claro. Mesmo porque, para que essa energia chegue até a parte física, ela tem que ser fragmentada, né? Então desce em granulações, forrar desce em granulações, por causa da densidade do mundo físico. Mas é muito bonito a gente estudar e perceber e sentir mesmo isso, né? Porque às vezes a gente estuda e não grava, e não sente também que está evoluindo e tal. É muito bom. Passamos ao seguinte? À Sim, porque vontade. nós vamos voltar aqui com certeza muito mais vezes. É que se não sairmos daqui na próxima reunião, voltamos a ele, porque temos que recordar. Sim, temos a Ok, vida toda. com certeza. Vamos lá. Então, temos aqui uma pequena explicação que está no livro sobre o gráfico. Fala da constituição do homem. E então, como nós vimos, é fundamentalmente tríplice. A mónada ou espírito puro, o Pai nos céus. Este aspecto reflete três aspectos da deidade: vontade ou poder, o Pai; amor-sabedoria, o Filho; inteligência ativa, o Espírito Santo. E somente se faz contacto com ela nas iniciações finais, quando o homem se aproxima do final da jornada e é perfeito. Então acho que a Aurora estava a dizer que seria algures por aqui, certo? Vamos lá aumentar. Estamos a falar da Mónada, sim, Aqui. certo. Vontade, Atividade inteligente e gente, amor, sabedoria, por sim. sabedoria. Que é Então, este. É Sim, isso? isso aí são os três raios de aspecto de Deus. E também Sim, são os três planos, né? exato. Vontade, amor, sabedoria e inteligência ativa. Sendo que a inteligência ativa, o Espírito Santo, a gente conhece pelos ensinamentos da Helena Hirsch, que
corresponde à mãe do mundo. E ela é responsável por toda manifestação no plano físico. O processo criativo é todo na responsabilidade da mãe do mundo, que é a inteligência ativa, criativa. Eu vou ler os três slides, que é para depois ficarmos só com os outros para a próxima reunião. A mónada também se reflete em o ego, eu superior, ou a individualidade. Potencialmente, este aspecto é vontade espiritual, Atma, intuição, Buddhi, amor-sabedoria, princípio crístico, mente superior ou abstrata, Manas superior. O ego começa a dar a perceber o seu poder no homem avançado e cada vez mais durante o caminho probacionário, até que na terceira iniciação se aperfeiçoa o controle do eu superior sobre o eu inferior e o aspecto mais elevado começa a fazer sentir a sua energia. Então, aqueles três aspectos que nós discutimos lá, que a mente é constituída, né? Mente concreta, filho da mente, que é a alma, e a mente abstrata. Portanto, será aqui. Isto. Aqui, é. Aqui, né? Exatamente. Isso. Isso mesmo. E o ego reflete em a personalidade ou eu inferior, o homem no plano físico. Este aspecto também é tríplice. Corpo mental, manas inferior, corpo emocional, corpo astral, corpo físico, os corpos físico, denso e etérico. Isso. Então, Afinal, esses vídeos já. sim, Desculpa. sim, Aurora, por favor. Eles aí já fizeram a aglutinação, a síntese dos dois corpos. Que antes a gente tinha o quaternário inferior. Vocês estão percebendo, agora é a tríade. Então, a finalidade da evolução é, portanto, levar o homem à realização do aspecto egóico e colocar a natureza inferior sob o seu controle. E voltando ao quadro, estamos a falar, vamos lá pôr outra vez grande, destes três aspectos. Exato. Aqui, Perfeito. aqui. Ok. Portanto, o que vinha no livro para a explicação do quadro já está. Eu não sei que horas são. Em Portugal 8 e são 10. 10 e 9. Eu até sugeria algo. Nós finalizamos então os slides, Anabela. Não, nós não finalizámos os slides, finalizámos a apresentação da última aula. Ah, sim, ou Para seja, agora esta, para iríamos esta entrar ia ser aqui. Porque ficaram estes três slides da pendentes. explicação pendentes. Agora, para a próxima reunião, nós temos a definição de iniciação e por aqui fora, que é muita coisa. O que é que É, vocês sugerem? Que avancemos ou que possamos fazer uma meditação, já que estamos em pleno plenilúnio, um pouco mais longa? Não sei, digam lá. É que depois vai ficar no meio. São é mais só ver se. seis. Eu sugeria a meditação. E depois começávamos no princípio. O capítulo, não Ione, sei. Plínio, vocês estão quietinhos aí? Hum, Não está Tudo bem com ninguém. vocês? Estou brincando aqui com o Plínio, com a Ione. Eles estão quietinhos aí. O Adalton também Estamos não cá a diz nada hoje. observar. Ah, Eu estão estou observando. bem. Então Eu tá estou bom. bem. Eu estou bem. Ótimo. Mas se A alguém Eve Essa quiser, parte também, né? A gente é mais eu acho observador. absurdo, né?
Eu gostaria de fazer só uma observação em relação ao quadro Pode. anterior. Todo mundo está me Sim, ouvindo? sim, É Tá. sim, perfeitamente. sim, É. Eu sim. acho que o que torna, pelo menos para mim, né, um pouco difícil de entender o quadro é quando eu penso no que eu aprendi enquanto constituição do homem ser, né, o homem do ser humano. Esta novidade que a gente está estudando, né, que é uma novidade, enquanto eu penso no homem da forma como eu aprendi, fica muito abstrato compreender o quadro. Quando eu começo a pensar nesse homem enquanto um ser, né, que medita, um ser que avança espiritualmente, o quadro fica mais fácil de ser compreendido, entendeu? Eu penso dessa Certo, é forma. isso mesmo. É, É é verdade. todo o processo, quando você faz o alinhamento dos corpos, e quando você começa a pensar na tua meditação, trilhando esse caminho, partindo lá do seu físico até o mais alto do espiritual, fica mais fácil compreender o quadro, né? Isso, É por isso que ele isso. é dado no momento certo, né? Muito bem, Pedro. Obrigada É pela isso. contribuição. Obrigado, obrigado. Então, acho que todo mundo aceitou a sua sugestão, assim. Ok, vamos então avançar para a meditação nos, nos restantes 15 minutos. A Aurora depois eu mando os slides, Ah, tá. porque são Sem estes. problema. A semana que vem são estes. Tranquilo. Vamos relaxar o nosso veículo físico, harmonizamos a energia emocional, acalmamos a mente, orientando-a para tranquilas e elevadas zonas. Meditação em Áries sobre a distribuição do fogo. Pronunciamos a grande invocação. Desde o ponto de luz na mente de Deus, Um pouco de luz na mente de que Deus. aflua luz às mentes dos homens, que a luz deixa à terra. Desde o ponto de amor no coração de Deus, que aflua amor aos corações dos homens, que o Cristo retorne à terra. Desde o centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito que as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Desde o centro a que chamamos a raça dos homens, que se cumpra o plano de amor e luz, e que se cele a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano na terra.
Saudações ao Cristo, cabeça da hierarquia. Oh. Visualize um cálice flamejante, cheio de fogo líquido sobre um altar. Veja-se a si mesmo a aproximar-se do altar, vestido de branco. Segurando um cálice dourado na mão direita. Encha o cálice com o fogo líquido do altar. E na sua imaginação, vá a locais que necessitam de luz, de fogo, de purificação e de harmonia. Começando numa cidade ou no topo de uma montanha. Segure o seu cálice no alto e veja raios de luz ígnea irradiando. Penetrando na cidade, no país, na nação ou na raça. Visualize então o planeta Terra, sobre o qual todos os nossos irmãos e irmãs estão espalhados, segurando os seus cálices nas mãos. Diga o seguinte mantra em uníssono com todos os irmãos e irmãs do planeta Terra. Mais radiante que o Sol, mais puro que a neve, mais subtil que o éter. É o eu, o espírito que reside em mim. Eu sou esse eu. Esse eu sou eu. Veja todas as irradiações de todos os cálices a fundirem-se para formar uma proteção de fogo em torno do planeta Terra, penetrando em cada forma de vida.
pronunciamos o mantra de unificação, imaginando que os corações de todos os homens o estão a fazer conosco. Os filhos dos homens são um e eu sou um com eles. Procuro amar e não odiar. Procuro servir e não exigir serviço. Procuro curar e não ferir. Que a dor traga a devida recompensa de luz e amor. Que a alma controle a forma externa, a vida e todos os acontecimentos. E traga à luz o amor que subjaz nos acontecimentos do tempo. Que venham a visão e a percepção interna. Que o futuro seja revelado. Que a união interna seja demonstrada e que cessem as divisões externas. Que prevaleça o amor. Que todos os homens amem. No centro da vontade de Deus permanecemos. Nada apartará a nossa vontade da sua. Complementamos essa vontade com o amor. Oriento-me para o campo do serviço. Eu, o divino triângulo, cumpro essa vontade dentro do quadrado e sirvo os meus semelhantes. Permanecemos como um raio de luz a irradiar luz e beleza por 1 minuto. Irradiamos luz e beleza. Ao longo da semana, vamos meditar na frase: a ressurreição é a vitória do espírito sobre a matéria. Ressurreição é a vitória do espírito sobre a matéria.
A ressurreição é a vitória do espírito sobre a matéria. Om. Om. Vamos tomando contacto com os corpos da personalidade. Vamos abrindo os nossos olhos. Gratidão, Santa Páscoa. Obrigada. Gratidão, Grata. Gratidão. Até que Tá. Gratidão. Obrigada. Boa Páscoa. Beijinho, boa Páscoa. Boa Páscoa.